Este canal tem como objetivo difundir ideias e visões de liberdade, utilizando como fontes os canais Ancapsu e Mundo em Revolução. Pois bem, olha que coisa, né? A Valor Econômico está trazendo duas boas notícias na economia mundial, em tese, para o Brasil. Tanto o pacote da China quanto a queda do petróleo, né? O petróleo continua caindo no exterior. Isso é bom para o Brasil, porque o Brasil, embora seja um grande produtor de petróleo também, ainda tem um custo, ainda consome muito petróleo, então é bom para a economia brasileira uma queda no preço do petróleo, principalmente para nós consumidores, né? E esse pacote da China é a grande novidade. A questão do petróleo é uma questão mais de longo prazo que vai depender muito das guerras, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra lá no Oriente Médio. Isso realmente, o preço do petróleo pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Essas quedas de petróleo assim costumam ser rápidas, não sabemos se isso vai vingar. Mas o pacote da China é um caso curioso. Por quê? Porque a China é um país que está com dificuldades econômicas, já faz algum tempo. Desde 2018 que a China tem dificuldades sérias na economia. Teve aquela quebra do mercado imobiliário lá na China, né, que estava superaquecido, e de repente começou a quebrar as empresas, elas não conseguiam mais vender imóveis, e com isso várias delas quebraram, pediram concordata e coisa e tal. E o pior de tudo, o chinês, né, ficou ressabiado com isso, ele não quer comprar mais imóveis, porque ele teme que os imóveis percam valor, né? Até então havia um interesse muito grande dos chineses de comprar imóveis lá na China, porque era a maneira que eles tinham de investimento para o futuro. A China, embora tenha adotado um monte de coisas do mundo capitalista, ainda tem uma cultura muito atrelada ao comunismo, né? Então, por exemplo, o investimento em bolsa de valores lá é uma coisa meio exótica, o pessoal não tem costume de fazer isso não. Então, o que restava para eles era o investimento em imóveis. Imóvel é um investimento seguro. Aqui no Brasil também muita gente pensa isso, mas imóvel tem esse problema, né? Quando você tem uma crise no país, o preço dos imóveis cai muito, né? E lá na China, você chegou a ter uma situação em que haviam mais imóveis vazios do que cidadãos chineses. Imóveis vazios, tá? Ou seja, além dos imóveis em que os chineses já moram hoje em dia, para cada chinês tinha um imóvel vazio na China. Isso, evidentemente, é uma coisa insustentável. Não tem como esses imóveis terem valor, porque como é que vai fazer? Para quem que você vai vender isso? Né? Não tem lógica, né? Criou realmente uma febre das tulipas, um negócio aí, uma exuberância extraordinária que acabou quebrando esse método que os chineses tinham de poupar. Então o que aconteceu? Aconteceu uma retração muito grande, os chineses pararam de comprar, ficaram com medo do futuro. Até então eles estavam confiantes no futuro porque achavam que os imóveis que eles tinham valor, então se sentiam confortáveis de gastar dinheiro atual. Agora que eles sabem que os imóveis não valem nada e que, portanto, eles não têm dinheiro garantido no futuro, eles estão segurando dinheiro, estão poupando, né? E aí o que acontece nessa situação? As vendas ficam menores lá no mercado chinês, né? Então, esse é o grande problema. Repara que é um problema estrutural. E aí o que o governo chinês fez, né? O governo chinês fez uma série de pacotes de ajuda que permite, por exemplo, que compradores de imóveis refinanciem hipotecas com nova medida de estímulo, ou seja, você pode refinanciar com juros mais baixos. A China já baixou os juros na cacetada e vai permitir que você que tomou um empréstimo para comprar um imóvel pode agora refinanciar esse empréstimo com juros mais baixos, né? Você vai pagar uma quantia menor pelo seu imóvel. Isso pode, de fato, estimular as pessoas a voltarem a comprar imóveis, mas eu não sei, porque a questão toda é essa. Uma vez que agora o chinês já sabe que imóvel não é mais uma coisa tão segura quanto ele imaginava que era, será que vai realmente estimular isso daí? Né? Tem mais coisa, que foram três medidas que eles falaram aqui, né? Corte nas principais taxas de juros e outras medidas de alívio monetário. Linhas de crédito para investidores e empresas recomprarem ações. Ou seja, o governo vai dar dinheiro para as empresas fazerem recompra de ações, né? As empresas que estão quebradas vão poder recomprar suas ações para ficarem solventes. E indicação de um programa de gastos públicos ainda a ser detalhado. Ou seja, eles vão sair com uma espécie de solução Lula para o problema, que é o governo gastar muito dinheiro para estimular a economia, baixar a taxa de juros na marra e com isso ajudar a economia a crescer. O que vai acontecer na China, né? Bom, no primeiro momento, o clima é de otimismo. Está dizendo aqui, ó, as ações chinesas deram um grande aumento nesse dia inicial, né? Depois é o maior rally desde 2008, né?
pelo fato de que está havendo um estímulo. Ou seja, isso é esperado. Por quê? Porque as empresas na China estavam quebrando, a economia estava parando totalmente e o governo não fazia nada. Então o pessoal viu que o governo fazer alguma coisa, pelo menos é indicador de que ele está trabalhando, está fazendo alguma coisa, né? E isso é a expectativa de melhoria. O pessoal deu uma subida nas ações, realmente. Foi uma subida impressionante, que deu um pico nas ações todas aqui da China, de Hong Kong, de um monte de gente aqui, por conta desses estímulos dos chineses. Só que esses estímulos são estímulos altamente inflacionários, tá? Porque é o que eu falo para vocês, esse é o problema do pacote do Lula. A solução que o Xi Jinping está dando lá é muito parecida com a do Lula, o que o Lula queria fazer. O Lula queria também baixar a taxa de juros na marra e gastar dinheiro do governo à vontade para tentar estimular a economia. Isso é uma solução ruim. A gente já passou por isso várias vezes, inclusive no primeiro governo Lula, né? Você tem isso aquece a economia de fato, mas é uma coisa temporária, porque você não tem um crescimento orgânico da economia, você não tem realmente uma mudança na sociedade. O que você está fazendo só é jogar mais dinheiro para o pessoal começa a comprar mais, mas rapidamente esse ciclo fecha, é o chamado voo de galinha, né? E o grande problema é que na China não é um voo de galinha, é um voo de avestruz, né? De um avestruz enorme, porque aqui no Brasil é uma galinhazinha, ela vai lá e cai de novo. Né? Lá na China, o que vai acontecer com esse avestruz monstruoso, esse dinossauro tentando voar lá na China? Né? O que vai acontecer com essa economia? Num primeiro momento, está melhorando. Né? Vai ter estímulo para a China? Vai ter estímulo. Vai dar uma melhorada no primeiro momento? Vai sim. Só que é o caso clássico de estímulo inflacionário, né? Mais na frente a coisa vai cair. E aí, como é que vai ser essa aterrissagem da China mais adiante? Essa é a grande preocupação, né? O Estadão colocou aqui que a China está espirrando, né? Esse pacote de estímulo é isso. Pequim tenta salvar o crescimento em meio de uma crise que pode afetar o mundo, né? A meta de crescimento da China era de 5% esse ano, não vai conseguir, mesmo com esses estímulos é difícil que consiga a meta de 5% esse ano, e o pessoal está extremamente preocupado. Por quê? Porque são estímulos altamente inflacionários. Como é que isso vai operar na massa econômica chinesa? O que vai acontecer? Vai ter explosão inflacionária na China? Não sabemos o que vai acontecer, porque lá tem esse negócio também, por ser comunismo, tem um monte de controles e coisa. Então, como é que o pessoal vai se sair nessa história? Lá na China não dá para saber, né? Mas o grande risco é é que tem esse pequeno estímulo num primeiro momento, que a coisa realmente melhore na China. E lembrando, se melhora na China, melhora para o Brasil também, mas deve ser uma melhora de curto prazo, deve ser uma coisa, né, um voozinho de avestruz, um voozinho de dinossauro lá na China. Lá não é voo de galinha, porque lá é muito maior do que uma galinha, né? E o próprio Xi Jinping parece falar isso, né? Ele está alertando sobre período difícil nesse discurso após o pacote de estímulo, ou seja, ele está deixando claro que a situação continua difícil lá na China, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse pacote de estímulo, porque tem várias possibilidades aqui. Uma dessas possibilidades é realmente não mudar nada. Por mais que tenha o estímulo, a população não mudar nada no intuito da população de gastar, né? Porque esse é o grande problema. A população lá está muito conservadora, ela está com medo de gastar porque viu que perdeu o seu patrimônio de longo prazo, sua poupança em imóveis, não quer gastar de novo. Então uma coisa que pode acontecer é não mudar nada. Por mais que agora seja mais fácil refinanciar imóvel e coisa e tal, o pessoal pode continuar com medo e continuar não gastando dinheiro, né? É uma possibilidade, falhou totalmente. A outra possibilidade é você ter de fato um estímulo e esse estímulo dá uma melhorada na economia, mas vai ser o famoso voo de galinha, que lá no caso é voo de dinossauro, a coisa toda vai desabar daqui a pouco, um ano, dois, e começa a ter a consequência disso, né? Com o quê? Com a inflação explodindo lá na China. E aí pode ser muito pior no final das contas, né? Essas situações desesperadas que não mudam a economia. Entenda uma coisa, governo, quando vai resolver algum problema, aí é que você tem que ficar com medo. Porque o governo não resolve nada. O governo, a melhor coisa que pode fazer é o governo não fazer nada e esperar que a própria sociedade corrija o problema. Se o governo começa a mexer na coisa, meu amigo, aí é que vai dar merda, com certeza. Haja visto os vários planos econômicos brasileiros aqui na década de 80 e 90, que ficava um tentando corrigir a inflação com um plano mais maluco que o outro, e no final das contas perceberam que só piorava a situação, só aumentava a inflação, só conseguiram resolver quando o governo parou de imprimir dinheiro, que é o governo interferindo na economia. Então é isso daí. Pode ser que a situação melhore para o Brasil, tá? Pode ser que esse pacote dê uma ajuda para o Brasil, mas não tenham ilusão,
é voo de galinha, ou no caso, voo de dinossauro chinês. E sabe-se lá o que vai acontecer nesse dinossauro na aterrissagem dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.